Ilse, a senhora vem me contando que o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Esse ano, ano das bênçãos de José, tem se cumprido na sua vida nos detalhes. A senhora que começou a trabalhar com comida em casa, hoje está numa mega estrutura, não é verdade? Sim, é verdade. Mega estrutura mesmo, é além do que eu imaginava. É assim algo de Deus mesmo, preparado por Ele, enviado, e a gente recebeu assim, na verdade, né, até meio que receoso, como veio a palavra hoje, mas respaldado na palavra que Ele vai nos capacitar, porque é de assustar, é grande, é grande. A senhora ouviu do altar direções como fazer ofertas sacrificiais, aparar as arestas, organizar a casa, e Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida, porque nesse período de pandemia, em que todo mundo estava fechando, a senhora trabalhou muito, não foi? Foi, a gente trabalhou além do que a gente trabalhava antes de pandemia. Até veio a palavra que quando muitos estivessem fechando, a gente ia estar abrindo, quando muitos estivessem vendendo, a gente ia estar comprando. E foi exatamente assim. A gente cresceu muito, graças a Deus. Assim, enquanto muitos reclamavam, a gente trabalhava. A gente tapou mesmo os ouvidos, virou uma peneira, assim, um filtro, vigiava tudo que eu via. E enquanto isso, a gente se empenhou em trabalhar e obedecer. Só para relembrar, começou em casa, foi para de quantos metros? Em casa, fogãozinho convencional, panela convencional. Aí a gente foi para de uns 50 metros, o primeiro ano, né, em 2019. Aí a gente foi para que antecede este de agora, de 70 metros. E agora a gente está indo para de 400 metros quadrados. A cozinha é do tamanho do nosso antigo espaço, né, que dá aí uns 70 metros. Isso tudo baseado na palavra, colocando em prática, até mesmo recente, a senhora ouvindo Destinos Curados, do qual a bispa parou naquele momento e falou: se você tiver que liberar perdão, faça agora. E a senhora agiu, e o que aconteceu? Aconteceu que o portal abriu e eu entrei. Foi naquela madrugada lá que eu vi um divisor de águas, de verdade. Às vezes fala em perdão, a gente meio que assim ouve e meio que se retrai, porque às vezes a pessoa fica no orgulho, né? Por que eu vou pedir perdão? Não foi eu que errei. Mas eu me submeti a pedir perdão primeiro, caso eu tivesse feito algum mal para a pessoa. E foi naquela madrugada mesmo, pedi, recebi o perdão, liberei também. E no outro dia, coisas assim tremendas. E além da ela falou, libera o perdão, não deixa para depois, porque depois você não vai fazer. E através desse perdão que você vai liberar e vai receber também, grandes coisas vai acontecer. Ela, ao receber essa vitória, né, do perdão que foi liberado, tudo se abriu. Sim. E aí vocês foram percorrer a terra, não foi? Sim, a gente foi. Veio a palavra que era para percorrer a terra e olhar, perder de vista, e a gente foi. Assim, a intenção nem era, tipo, fui comprar. Eu fui olhar porque foi um lugar que eu sempre quis. É um detalhe, que era um lugar que eu passava e falava, nossa, esse loteamento aqui é estilo um condomínio, vai ficar tão bonito, vai ficar tão bonito. Eu tinha aquele desejo no meu coração, mas eu pensava que não era para mim, né? E aí a gente foi, assim, meio que passear. E aí a sementinha estava plantada, né? E aí a gente foi procurar saber e está aqui a nossa escritura. E é para honra e glória dele. Ele está confiando na nossa mão. E a gente quer honrar assim, da maneira que ele vem nos honrando. Ele, prioridade, a palavra, a obediência, a fé, a perseverança, a resiliência, porque não é fácil. Às vezes vem uma bênção, vem uma vitória, mas junto com ela também vem os desafios. A gente vem ouvindo a bispa falar que quando a gente é pequena a gente luta com vales, né? Mas quando a gente cresce, os desafios, as lutas também crescem. E eu quero crescer porque eu gosto de luta grande. Eu falo para o Fernando, se for para lutar pouquinho, eu nem entro. Que eu gosto de desafios. Eu gosto quando Deus me dá um desafio e eu entro num propósito, assim, para fazer a diferença. Porque o ministério, para mim, para a gente, para nós, ele foi uma transformação, ele é. Todos os dias a palavra se renova. Não é aquela coisa repetitiva, enjoativa. Você escuta, mas eu ouvi essa palavra. A palavra repete, mas ela vem num outro entendimento, ela vem te dando resposta para a sua necessidade. Então, também
esse projeto aí do Destinos Curados, ele tem um poder muito grande de agir, assim, através do testemunho de outras pessoas, você se vê lá, né? E você consegue se colocar e falar, poxa, realmente Deus trabalha no mínimo dos detalhes e Ele vem trabalhando com a gente. A gente é um projeto vivo dele, é uma carta viva, temos o DNA dele e eu faço questão sempre de falar isso para quem está com a gente. Como eu disse, pessoas que trabalhavam comigo hoje estão vindo trabalhar para a gente. Então, assim, eu saí de funcionária para patroa. E eu falo para eles, gente, não me chama de patroa, fica acanhada. Mas é Deus exaltando. É Deus exaltando. E quando Deus faz, a gente só tem que falar amém. Né? Receber e amém. Nesse percurso, né, houveram diversas mudanças. O ajuste do casamento de vocês, a mudança do seu Fernando e essa concordância entre os dois. Porque isso é muito importante, não é mesmo? Sim, com certeza. A gente, através, assim que passamos no ministério, né? Ocorreu muitas mudanças na nossa vida, né? Em todas as questões, não só em questões de conquistas, mas em questão de matrimonial, né? Relacionamento, tanto casal quanto familiar, quanto dentro de casa, né? Acredito que muitos passam por isso, mas o ministério, as palavras da bispa, sempre com discernimento, sempre ouvindo a resposta e colocando em prática, o principal, colocando em prática, e Deus vai abençoando, vai mostrando, vai pôr na mão, vai mudando, vai modificando e as coisas vão acontecendo. Que nem a gente fala, quando você dá um primeiro passo, caminho certo, muitas coisas se levantam. Mas é aí, como a Reneuze disse, vem os grandes desafios. E você tem que se desafiar e sempre olhar e agradecer a Deus, porque Ele está vendo, todo momento Ele está vendo. Então, aquele pequeno gesto que você faz, para Ele pode ser enorme. E aí Ele te traz bênçãos muito maiores, muito maiores. Deus pega o pequeno fiel e coloca sentado a meio a príncipes, não é? Eu acho que o mês passado, retrasado, veio uma palavra para que ia levantar uma coluna. E eu me levantei. Eu não sei o porquê, né? Assim, naquela hora, eu não entendi muito bem, mas eu me senti impulsionada a ficar em pé. Não sei se mais pessoas se levantaram. Até falei para o Fernando, ai, Fernando, depois que eu me vi, eu já estava em pé. Mas foi algo tão forte dentro de mim. Eu não sei qual era o propósito de eu ter ficado de pé, mas o que eu quero assim deixar claro para todo mundo, que se você está em Deus, um Deus vivo, você sempre vai estar em pé. Podem sempre querer te derrubar, podem sempre querer te diminuir, te chamar de improvável, mas Ele sempre te capacita e Ele te faz ser a diferença. A gente hoje se sente a diferença, porque assim, a gente vê pessoas grandes, de comércios grandes, renomados, meio que olhar para a gente, meio que assim, porque a gente cresceu muito, Deus nos levantou muito. Ele está nos colocando num lugar assim, de muita honra, de muita honra. E a gente, assim, Senhor, nos perdoa. Se tem alguma coisa que a gente esqueceu de pedir perdão, nos perdoa, porque é muita glória. É muita glória. Eu fico assim, sem palavras para agradecer tanto. Agora a gente vai trabalhar é muito mais, né? A gente já trabalhava bastante. Você disse e diz sempre, né? E nós também ouvimos aqui, né, no ministério. Foi uma coisa que vem se confirmando já há um tempo. E a última que a gente frisou foi que a bispa falou que ia colocar entre os grandes a cidade. E hoje nós vamos para um lugar que é bem em frente a um McDonald's e do lado é uma grande rede de supermercado. Então, e fora as universidades, estamos no meio dos grandes, graças a Deus. Eu sei que a mineira fala bastante, mas a mineira vai falar só mais um pouquinho. Em 2019, no meu Face, eu fiz uma live e falei assim, quando a minha mãe foi curada, que eu estava entrando para um propósito na minha vida, que eu ia abrir a gaveta e tirar meus planos, e que quem queria dar essa largada com a gente, né? Comigo, no caso, que eu estava iniciando sozinha. Pouquíssimas pessoas comentou, pouquíssimas pessoas se propôs a
aí comigo, né? Cada um tem um propósito, né? Deus tem um propósito com cada um. Mas eu sei o quanto eu andei hoje. E eu vejo a maneira que as pessoas me olham hoje. Tipo, caramba, a gente podia ter acompanhado ela. E não pelo financeiro, não, mas pelo crescimento, a maneira que a gente vê as pessoas olhar para a gente hoje, respingar. As pessoas querem ser respingadas por tudo que a gente recebe, as bênçãos, a maneira que a gente fala. Vai pessoas lá fazer entrevista com a gente e falam, nossa, você fala, olha menino, nossa, você é evangélica, você, sabe? Fala assim com a gente com respeito, sabe? E assim, a grandiosidade, eu falo, Senhor, o Senhor é tremendo. É digno mesmo de toda honra e de toda glória. Lembrando que a senhora veio há um tempo, afastou, mas por intermédio de um videozinho, né, jogado nas redes sociais, a senhora ali rolando o celular, achou novamente, né, a bispa, e dessa vez a senhora falou, agora eu me jogo de cabeça. Sim, me plantei. Eu sabia que a minha raiz estava aqui. Eu sempre soube disso. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas tem tanta igreja, nossa, vocês vão até São Paulo. A gente fala, sim, a gente vai, se precisar andar uma milha a mais, a gente vai andar uma milha a mais. E assim, as pessoas não entendem. Precisam vir, vivo convidando, sempre vem um, vem outro, mas precisam conhecer. Eu sei que esse ministério vai alcançar muitas cidades ainda, muitos estados. Eu sei que já alcança através da internet, da comunicação e tal, mas precisa do físico, né? E principalmente na minha cidade. 2021, as bênçãos de José já é o melhor ano da vida de vocês? Até hoje, sim. Mas eu sei que até o encerrar desse ano aí, Deus tem muito para fazer ainda. Eu tenho certeza que grandes coisas ainda vão acontecer. Mas até então, esse é, sem sombra de dúvidas, o melhor ano que eu já vivi. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.